Já. Olá, meus amigos, estamos de volta com a terceira parte desse bate-papo agradável com o professor William Ramalho Feitosa, professor Rodolfo Butcher, discutindo um pouquinho sobre esse compilado de frases do político Antônio Carlos Magalhães, lições de política com Antônio Carlos Magalhães, essas frases compiladas pelo amigo e grande jornalista, grande escritor Hugo Studart. Então, vamos em frente aí, meus colegas. Quarta frase, o professor William saiu um pouquinho do canal, mas acho que ele já volta em seguida, né? Vamos lá, Rodolfo. Quarta frase. Já já o William volta. E Quer que eu voltou. fale? Vamos lá. Fale bem dos amigos todos os dias. Fale mal dos inimigos pelo menos 2 vezes por dia. Essa Essa é ótima. frase, eu não sei vocês, mas eu acho a cara do Antônio Carlos Magalhães, não? É. E aí, vamos lá. Tá sem William, você tá som, sem áudio, hein? Feitosa. Agora eu voltei. Voltou. O pessoal chamava de Toninho Malvadeza, não era esse o apelido dele? É porque Pois ele então, fazia provavelmente por causa maldade desse duas vezes hábito. por Então, dia. fale bem dos amigos todo dia. E dos inimigos, pelo menos duas vezes ao dia, né? Vale o dobro, né? Dos inimigos. Então, a política tem mesmo essa. E nós estamos vivendo isso hoje, né? Muito interessante, essa guerra de narrativas, não é? A guerra dos discursos. Não entrando no mérito de casos específicos, né? Não é esse o nosso foco aqui, mas estamos vivendo uma época onde realmente você ouve discursos muito antagônicos, né? E a gente fica meio perdido no meio do caminho, né? Falando mal ou falando bem sobre determinada coisa, determinado político. E aí, vocês acham que na política vale tudo? É isso mesmo? Falar bem dos amigos todo dia e dos inimigos duas vezes ao dia? O que você acha, Rodolfo? Acho que em política é o que a gente mais vê é esse tipo de comportamento, né? Racionalidade ou isenção, certo? É difícil de ver. É. Eu não sei, dá a impressão que quando você fala bem, é, eu acho que essa posição de você só falar mal do seu inimigo, coisa do tipo, ele traz um certo ar de maniqueísmo na política, não é? Não sei se vocês me É, entendem, não é? Se você é com a gente, então você é ótimo, você é maravilhoso, você é um santo, é um ungido, né? O outro não, o outro é o maligno, é o mal, é todo errado, nunca fez nada certo, né? E causa essa. Isso vale para os dois lados, tá certo? Quando você vê um lado falando do outro, ele fala dessa forma, e quando você vê um lado falando do outro, ele fala da mesma forma, né? Então isso traz assim um maniqueísmo e o ser humano e a vida não é simples assim, não é? Nem todas não são completamente erradas, completamente certas, né? Eu acho que isso empobrece um pouco o discurso quando você coloca a coisa nessa dimensão de ou é correto, é bom, é maravilhoso, é ótimo, é porque tá comigo, mas se não tá comigo, não é? O que você acha disso, William? Tô falando bobagem, não? O que você acha? Eu acho perfeito, e inclusive eu estava aqui meditando, né? Porque também acho muito legal isso que o Rodolfo falou sobre ah, a questão da racionalidade, né? De haver ou não racionalidade nos atos dos políticos, né? Isso também se concatena com a frase anterior, né? O cara fazer coisas é, para a mídia, para a formação de uma imagem, para corroborar o posicionamento, como se fosse uma marca, né? Agora, um desafio para isso é que os políticos têm uma carreira longa e, eventualmente, eles vão se aliar àqueles que eles falaram mal no futuro, É né? Então, verdade. quanto mais as frases que eles fizerem para deletérias ao adversário forem pesadas, pior vai ser o sapo que ele vai ter que engolir depois, quando ele tiver que fazer aliança com esse cara, É né? verdade. Então, e é isso que acontece muitas vezes, né? Poxa vida, quantos políticos aí que tiveram confrontos homéricos depois tiveram que se alinhar em algum momento. Verdade. E isso, inclusive, torna necessário
que eles até se afastem, que eles não fiquem na linha de frente em alguns momentos, justamente porque não que cria barreira, né? Cria um ambiente de impossibilidade de aliança. Então, as críticas na política são sempre efêmeras, Rodolfo? Elas mudam conforme as pesquisas eleitorais? Ah, eu não sei, não. Eu sei que tem pouco branco e pouco preto e muito cinza, certo? E as pessoas não percebem isso. E ficam na visão maniqueísta, como você falou, né? Ou só tem branco ou tem preto. Mas não, muitas vezes o O cinza, cinza. a dificuldade de você entender a realidade é muito complexa, não é branco nem preto. Pois é. As minhas críticas ao meu inimigo, elas vão até o segundo turno, né? Porque quando abre as urnas do primeiro turno, eu preciso ver com quem que eu vou fazer aliança, né? Então nós tivemos assim muitos casos famosos, né? Bom, Ah, eu vou sim. citar dos dois lados para não correr o risco aqui de tomar uma nuvem de burdoadas, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, se associando com pessoas chamado Centrão, né? Que sempre foi criticado e tudo mais, e ele não teve outro caminho a não ser se associar com determinados políticos e de partidos que eram criticados e tudo mais para poder viabilizar minimamente seu governo, talvez até impedir um impeachment, um processo de impeachment mesmo. E do outro lado, né, para não dizer que estou falando só de um lado aqui, eu me lembro da famosa frase no jardim da casa do Paulo Maluf, né, do Lula e do Haddad e o Paulo Maluf, os três ali de mãozinhas dadas. Lembra disso? Do apoio do PP, se não me fala a memória, PP do Paulo Maluf para a candidatura do Haddad, né? Foi o Lula, o Haddad e o Paulo Maluf, né? Aquela frase nos jardins da casa do Paulo Maluf, né? Então, e também se você quiser mais atual, né? Você tem o Lula e o Fernando Henrique que vivem as turras aí, né? O Fora FHC, que era um mantra do PT na época, né? O Fora FHC em todos os muros aí, e agora juntos, né? E tudo mais. Então dá a impressão que essas críticas elas duram até o final do primeiro turno, né? Mudou o primeiro turno, a gente. Será que nessa linha, será que há chance para namoro do Ciro Gomes com as esquerdas? O que vocês acham? Nem tem a ver com a frase aí. Bom, até tem a ver, né? Já que o Ciro tem sido aí um crítico de algumas ações do Partido dos Trabalhadores, nós vimos alguns vídeos dele fazendo uns discursos muito fortes, né? Em ambientes do Partido dos Trabalhadores. Então, dentro dessa ideia do falar bem dos amigos e mal dos inimigos, será que há chance para o namoro das esquerdas com o Ciro Gomes para ele se viabilizar como terceira via? Rodolfo ou William, quem quiser, microfone aberto. Eu vou começar. William. Eu tenho a sensação de que essa comunicação do Ciro Gomes, ou pelo menos a comunicação dele mais tradicional, bebia um pouco no escopo dessa frase do ACM. Né? Ele tinha o hábito de falar mal e bem dos amigos e dos inimigos, enfim, né? Do jeito que o ACM colocou. E talvez isso em alguns momentos fez ele talvez derrapar um pouco nos processos eleitorais. Talvez por o escopo do Ceará ele tenha usado isso com sabedoria, mas no âmbito nacional acho que nem sempre, né? Então provavelmente no caso do Ciro, talvez parte dos problemas passem por isso. E talvez isso de falar bem e falar mal funcione melhor com o cara que faz articulação, que fica no segundo plano, né? Que não fica nos holofotes. Eu não sei se alguém que está nos holofotes, que está ocupando o cargo de executivo, ou ainda que tem um cargo assim, de grande relevância, que cabe a ele ficar falando totalmente. E, aliás, eu acho que a frase está com um erro de dosimetria aí, né? Talvez ele tenha errado a frequência, né? Porque mesmo o ACM, o ACM ele era um cara, se pegar só a parte
do processo dele durante o governo do Fernando Henrique, né? Quer dizer, ele foi ministro das Comunicações, ele lidou com a privatização da Telebrás, ele lidou com a modernização dos celulares no Brasil, teve toda essa questão da TV digital, ele lidou com essas questões, né? Então, era um trabalho um pouco técnico, um pouco político também. Então, ele não ficava se expondo, falando todo dia. Mas, quando tinha questões de bancada e precisava, sei lá, peitar o Sérgio Mota, ou o Sérgio Mota peitar ele aparecia, né? Porque eram disputas entre os aliados, né? E aí ele precisava mostrar, falar em nome do grupo, né? Eu tenho a sensação que eles se organizavam dessa forma, né? Quer dizer, quando não dava conversa no grupo, eles tinham que se peitar na imprensa. E depois eles talvez se alinhassem em alguma outra instância, né? É isso, Rodolfo? O que que você acha? Rodolfo, se você puder ficar um pouquinho para a direita, você está um pouquinho fora do. Aí, perfeito. O que que você acha, Rodolfo? O que que você. Eu me lembrei do seguinte: muitas vezes os políticos, né, falam 3, 10 vezes, né, mal dos seus inimigos e não falam nada com relação às suas ideias, às suas próprias ideias ou das ideias dos amigos, né? Fazem a sua campanha na base de ser contra alguém e se dão bem muitas vezes, né? Como agora, né? Com relação a como derrubar o PT, né? Todo mundo foi contra o PT. E derrubaram mesmo. Agora, tem políticos, eu não estou lembrado de nenhum caso, mas tem políticos que falam: olha, eu estou vendendo uma determinada ideia que deverá ser a ideia que vai fazer o Brasil crescer, uma boa ideia e tal. E ter esse tipo de discurso, ao contrário, né, do que recomenda o ACN. Talvez esse discurso a gente precisa um pouco agora, né? Nesse momento a gente precisa um pouquinho desse discurso. Eu estou falando até te interromper porque eu não queria perder o ponto aqui. Você acha que o segundo mandato do Fernando Henrique com o Plano Real, ele foi um exemplo disso que você está falando? Talvez. Eu não tenho muita lembrança desse tempo, né? A minha memória não é tão boa que nem a sua, mas depois que deu certo o Plano Real, né, aí ficou uma unanimidade, né? Todo mundo a favor, né? Porque os tempos da inflação eram terríveis, né? Terríveis. Mas eu queria fazer um comentário ainda dessa frase para encerrarmos aí, que pegando assim, não a quantidade da frase, né, se é todo dia e tal, mas o ponto que eu vejo dessa frase é mais importante falar mal dos inimigos do que falar bem dos amigos, né? No final das contas é isso, né? Porque fale bem dos amigos todo dia, mas dos inimigos fale o dobro, né? Então, é mais importante o discurso de crítica. Vocês acham que na política brasileira o discurso de crítica, que, por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro se elegeu um discurso nessa linha, né? Ele não tinha uma plataforma de governo sólida, com propostas, como bem falou o Rodolfo. O discurso dele era um discurso anti-PT, né? Antes o que tinha acontecido, né, o que tinha acontecido. Vocês acham que dá mais voto na política brasileira falar mal dos inimigos do que apresentar propostas, William? O que você acha? É uma decisão eleitoral, né? Uma decisão de marketing eleitoral. Eu costumo falar quando eu dou marketing aí para a turma de TGP, eu costumo diferenciar o marketing político, o marketing partidário, o marketing eleitoral, né? E assim, do ponto de vista partidário, se aproximar ou se distanciar de alguns partidos pode não ser oportuno, porque você pode correr riscos eleitorais e riscos do marketing político, que é aprovar ou não um projeto. Agora, do ponto de vista do marketing eleitoral, você pode fazer uma campanha todinha só falando mal e não ser nada propositivo, desde que haja a rejeição suficiente do outro lado, do lado que você está batendo, né? Quanto maior a rejeição do lado que você está batendo, você se aliar com quem não gosta desse lado que
que tem a rejeição, mais fácil fica para atrair os descontentes, né? Os eleitores. O que você acha, Rodolfo? Porque Dá mais. às vezes as eleições William. têm grandes temas que organizam, né? Como, William? Há Desculpe. eleição que tem grandes temas que organizam. Então, na eleição do Bolsonaro, tinha alguns temas lá que estavam organizando as preferências das pessoas, e provavelmente os temas sempre mudam, e provavelmente nessa próxima eleição, a eleição do ano que vem, deve ter seus próprios temas. Comentário extra, Rodolfo? Dá mais voto falar mal ou dá É mais a voto falar bem? É a política real, né? Acho Hein, que Rodolfo? falar mal, certo? Dá mais votos. Dá mais Certo? votos, né? Mas não é o melhor, né? Infelizmente, eu gostaria que desse mais votos No- a quem tivesse uma proposta, Notícia, né? notícia Que ruim fosse. é a que vende, não é isso? É, beijo o Jornal da Globo, né? Até quero, Nossa Senhora! até quero fazer Agora caiu ponto, na um boca do povo. complemento aí. Pode falar, William. Até quero fazer um complemento aí, né? Quer dizer, parte da minha tese foi comparar a percepção, do leitor em relação a material online de cunho positivo ou negativo, né? E aí foram feitos vários testes, né? Eu fiz uma série de experimentos em vários contextos e tal, mas corroborando, inclusive, outros estudos anteriores aos meus, essa frase aí que você falou sempre se repetiu. Sempre conteúdo ruim, conteúdo negativo, coisas... Porque o conteúdo negativo tem seu mérito também, né? Quer dizer, ele é uma advertência às pessoas, ele é uma maneira de fazer as pessoas tomarem cuidado com algo, com evitarem um erro, né? Então, tem seu mérito, só que vai desde você chegar para a criança e falar, cuidado, come do saco, né? É uma coisa negativa, e que, inclusive, baseada numa mentira, mas que ajuda as crianças a se protegerem, né? Ou ainda a loira do banheiro, que faz a criança querer não ficar saindo direto da aula, prestar atenção na aula, ao invés de querer ir no banheiro o tempo todo, né? Entre outras coisas. Então, os rumores, a fofoca, né? Acaba tendo mais força do que informação verídica, confirmada, aprofundada. Você vê que os jornais, ao longo dos anos, não foram ficando maiores, eles foram ficando cada vez mais enxutos e com editorações que facilitem a leitura, né? Justamente para tornar as leituras mais rasas, o que é um problema. Tem um outro aspecto nisso que você está falando também, William, é que quando você fala mal da pessoa, isso vira uma notícia, né? Notícia ruim é o que vende, então a crítica é a que vende. Você coloca a pessoa sempre numa posição, você coloca o seu inimigo político sempre numa posição de defesa, né? Porque conforme você fica atacando ele constantemente, ele fica perdendo tempo sempre se desculpando, sempre explicando, né? Eu tenho visto isso, essa estratégia política ela é muito usada no nosso país, né? Você fica atacando a pessoa, aí a pessoa vai perder um tempo construindo a resposta, fazendo a defesa, aí quando ela constrói a resposta, que ela começa a divulgar a resposta, você já vem com outro ataque em cima, né? Você nunca dá tempo, né? A melhor defesa é o ataque. Então, e aí o que acontece é que você põe a pessoa na corda, né? Para usar um termo aí de luta, né? A pessoa sempre fica se defendendo. Não foi isso que eu disse. Não, isso não é comigo. Não foi isso que aconteceu, né? E aí o protagonismo da discussão, o protagonista é do acusador, né? Porque quem está se defendendo, ele está respondendo. Então, quem responde é o segundo na conversa, né? Você faz uma pergunta, você faz uma acusação e o outro responde, né? Então, o protagonismo é de quem acusa, né? Tem esse aspecto também. Você está sempre se colocando na mídia, na comunicação, como agente acusador, ou seja, como protagonista. E você já põe o outro numa posição de defesa. Aí você junta com isso que notícia ruim é que vende. Aí tá feita a estratégia de comunicação, né? Vamos em frente? Quinta e última frase de hoje? Então vamos lá.
Quinta e última frase. É legítimo bater... vai na mesma linha aí. É legítimo bater sempre nos adversários para que não venham a crescer e maltratar seus aliados. Nunca reclame dos golpes recebidos. Prepare o troco. Olha, é na mesma linha, quase que vale os comentários que eu acabei de falar, né? Então ele está falando, o negócio é o seguinte, em ciência política é jogo bruto, é bater e levar porrada, ou seja, é legítimo bater, amigo, não reclame, tá certo? E não reclame dos golpes. Se você está reclamando, dê os seus golpes também, né? Vai na linha do que nós estamos falando, não é mesmo? O que vocês acham? É legítimo sempre bater? Claro, estamos falando em retórica, né? Estamos falando retoricamente, né? Óbvio, né? O que vocês acham? Na arte da política, é sempre legítimo bater? Pro ACM, sim, né? Pelo Pro jeito. ACM, sim. O que você acha, Rodolfo? Sem bancar o bonzinho, sem bancar o bonzinho. É difícil, hein? Eu gosto de fazer o papel de bonzinho. Rodolfo é um Eu não gentleman. Quem eu faria conheço pessoalmente é um gentleman. Eu sou um carcamano, filho de metalúrgico, mas o Rodolfo ele é um lorde, né? Sempre com essa postura de mestre Yoda, assim, né? Então, o Rodolfo é um gentleman. Não, não é isso, não. Eu acho que a gente já discutiu esse assunto, né? Não sei, Acho que sim, né? ficou a terceira, né? A quarta, aliás, matou a quinta, né? Matou a quinta, né? É, Algo eu mais, acho William, que acrescentar? É legítimo sempre bater na política? Bater É, é, no sentido retórico, né? Claro. claro. O que você acha, William? então, eu acho que é, é, tem alguns políticos que conseguem sobreviver sem bater, né? E conseguem ser viáveis eleitoralmente sem bater. Note que, inclusive, esse é uma postura que costuma ser a que dá certo em São Paulo, né? O Bruno... E normalmente tem a ver com o cara que está na situação, né? Porque, naturalmente, ele não tem quem bater, ele vai ser o que vai apanhar, né? Na última eleição, nós tivemos o Bruno Covas bastante fragilizado, né? Então, é até um pouco grotesco imaginar as pessoas sendo agressivas ou pegando pesado com ele, considerando o estado de saúde que ele estava. Então, eu tenho a sensação que que os adversários deles evitaram até ir para o confronto direto, mesmo nos debates mais intensos dele com o Boulos. Eu tenho a sensação que não houve esse momento de trocação mais agressiva. Eu assisti os debates, eu acho que ele ficou num nível talvez morno em relação a outros debates em que a agressividade valeu, né? Então, eu acho que sim. Principalmente para quem desafia, sempre o movimento natural é que o que desafia dá o primeiro golpe, né? De certo modo, né? Então, a acusação parte da oposição, seja qual for. Muito bem. Rodolfo, acrescentar algo? Não? Não, foi uma boa lembrança, certo? Lembrar do Covas, foi uma coisa interessante. Eu comecei a lembrar dele, sempre ele falando, certo? Não acusando, né? Mas falando dos projetos dele, das ideias dele e tentando vender as ideias dele. Dá um exemplo, né, de quem não seguiu o ACM. O ACM. Muito bem, senhores. Vamos dando uma paradinha por aqui hoje. Nossa primeira parte aí, vamos chamar de lições de política Antônio Carlos Magalhães, parte 1, né? Foram essas 5 primeiras frases. E você que está nos assistindo, o que achou? Acha válido essas orientações? É isso mesmo? Não? Concorda com a gente? Não concorda? Coloque aí nos comentários, deixe seu like, faça inscrição no canal, deixe os comentários que nós vamos todos responder sempre que possível. Últimas considerações, Rodolfo?
Para Eu fechar. gostei bastante, né, do bate-papo, a conversa. Política é uma coisa que mobiliza a gente, né, de qualquer jeito, né? E é muito interessante que a gente tenha discutido essas frases do ACM. Eu também gostei bastante. William, suas últimas considerações. Muito obrigado pelo convite. Também convido a audiência a seguir o meu canal no YouTube, William Feitosa. E eu posso fazer jabá da Opa, conta de Instagram dos meus cachorros? dos cachorros? Dos meus cachorros, cara. Pode É a minha fazer esposa que sim. está fazendo, Sam e Frodo, Sam underline e underline Frodo. No Instagram, é o Instagram dos meus cachorrinhos. Tá fazendo sucesso. Eu não Depois, tenho depois nós Me vamos sigam no colocar Instagram. no. Coloca nos Sigam meus cachorros comentários no do Instagram. vídeo, William. Nos comentários do vídeo vai ficar o Instagram dos cachorrinhos do William aí, para quem quiser acompanhar aí. Maravilha. Quem É quiser isso aí. acompanhar o cachorro do William, olha, você está sendo ACM agora. obrigado, William. Obrigado pela participação, tá certo? Um grande abraço. Obrigado, Rodolfo. Saudades do Rodolfo trabalhando com a gente aqui, nosso eterno professor de TGA, nosso expert em TGA aqui. E obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Já estou aqui reiterando o convite aos dois colegas para nós darmos continuidade nisso a semana que vem, com mais 5 frases do Antônio Carlos Magalhães, para a gente fazer esse pacote aí. Vamos ver até onde vai esse bate-papo aí. Bom, a você que nos assistiu, muito obrigado. A toda a comunidade do Instituto Federal. Fiquem bem, continuem seguindo as orientações do Ministério da Saúde, apesar da vacinação estar avançando no nosso país. Ainda estamos com a pandemia bastante forte, então se precisarem sair de casa, usem máscara, álcool em gel, quem puder permanecer nas suas casas, permaneçam. A pandemia ainda não acabou. Assim que tiverem a oportunidade de se vacinar, se vacinem com qualquer vacina que tiver disponível. Todas elas foram aprovadas pela Anvisa, todas elas têm os seus graus de eficácia. Então, sim a vacina, sempre sim a vacina. Tá bom? Qualquer sintoma, procure um médico também. Fiquem bem, grande abraço, Rodolfo, obrigado por participar. William, grande abraço, obrigado. E a você que nos acompanhou, um grande abraço e um bom fim de semana. Abraço a todos. Valeu, né?